A língua é um órgão muscular preso ao assoalho da boca e à porção anterior da faringe. Tem importante função na fala, na deglutição e no sentido do paladar, pois sobre ela estão as papilas gustativas, que são os órgãos sensoriais que nos permitem distinguir diferentes sabores. O dorso é a parte superior da língua. A papila filiforme é pequena e a mais numerosa das papilas. Ela serve somente como função mecânica e não possui corpos gustadores. A papila fungiforme tem um formato de cogumelo e é a mais numerosa, próxima à ponta da língua e possui corpos gustatores. A papila folhada é a fileira paralela de papilas concentradas próxima à margem lateral da língua, que contém muitos corpos gustadores. A papila circunvalada é grande, próxima à região posterior do corpo da língua e possui corpos gustadores. Músculos intrínsecos da língua. Existem 4 músculos do músculo da língua, que são eles: o genio-glosso, o estilo-glosso, o palatoglosso e o ioglosso. Vou começar falando aqui sobre o genio-glosso. Ele compõe a massa do tecido lingual e é o mais forte e o maior dos músculos extrínsecos. A sua forma é chata e triangular, originando-se na espinha mentoniana superior, indo até o osso hioide. Ele é responsável por várias posições da língua. Quando as fibras posteriores se contraem, anteriorizam a língua. Já a contração das fibras anteriores é responsável pela contração de todo o músculo, levando a língua para baixo, deixando o dorso como uma canaleta. Agora o estiloglosso. Ele emerge nos processos estiloides. Sua contração leva a língua para cima e para trás, sendo considerado antagonista do genio-glosso. Ele também auxilia os músculos extrínsecos a tornar o dorso côncavo, ou em forma de canaleta também, quando eleva os lados da língua. Agora o palatoglosso, ele pode ser considerado um músculo da língua ou do palato. Sua origem é na face anterior do palato mole, onde tem continuidade com seu par do lado oposto. Suas fibras vão para baixo e um pouco para a lateral, inserindo-se nos lados da língua, mesclando e tornando contínuas com os músculos transversos da língua. E contração pode abaixar o palato mole ou levantar a parte posterior da língua, sulcando o dorso. O último, para finalizar, é o ioglosso. Ele origina-se da borda superior do corpo maior e do corpo do osso hioide. Quando contraído, age para retrair e deprimir a língua e elevar o osso hioideu. E é isso, são os 4 músculos da língua. Os músculos intrínsecos da língua vão ter sua localização no interior dela. Eles vão proporcionar movimentos precisos e variáveis, sendo não só importante na função alimentar, mas também na fala. São vascularizados pela artéria lingual e todos eles são inervados pelo nervo do hipoglosso. Os músculos que fazem parte são o músculo longitudinal, o músculo transverso e o músculo vertical. O músculo longitudinal vai ser dividido em superior e inferior, sendo superior constituído por um fino extrato de fibras oblíquas e longitudinais, situadas abaixo da túnica mucosa do dorso da língua. Ele vai se estender para frente a partir do tecido fibroso submucoso perto da epiglote e do septo da língua mediano, até as margens linguais. Algumas fibras estão inseridas na membrana mucosa. Já o músculo longitudinal inferior, ele vai ser uma faixa estreita de músculo perto da face lingual inferior da língua.
entre os músculos genioglosso e o ioglosso. Ele vai se estender desde a raiz até o ápice da língua. Algumas das suas fibras posteriores estão ligadas ao corpo do osso hioide. Anteriormente, funde-se com o músculo estilogrosso. E a sua função é de encurtar a língua. Já o músculo transverso, ele vai passar lateralmente a partir do septo fibroso mediano até o tecido fibroso submucoso na margem lingual, misturando-se com o músculo palatofaríngeo, e a sua função é de estreitar e alongar a língua. O músculo vertical, ele vai se estender a partir da face dorsal até a ventral da língua nas bordas anteriores, e a sua função é de tornar mais achatada e mais larga. O nervo hipoglosso é o 12º dos 12 nervos cranianos. Ele é formado por fibras aferentes sensitivas e eferentes motoras. As aferentes sensitivas, elas vão partir da área periférica de um membro em direção ao sistema nervoso central. Já as eferentes motoras vão ser o contrário, pois elas vão ter o seu estímulo carregado do cérebro em direção à área periférica. As fibras aferentes têm origem como ramos meníngeos do hipoglosso, que cobrem o diploide do osso occipital, os seios durais da porção anterior da fossa craniana posterior, os seios occipitais e os seios petrosos inferiores. Essas fibras aferentes vão se unir ao nervo hipoglosso junto do canal hipoglosso, cruzando com as fibras motoras eferentes e cursando paralelo a elas até se fundirem com o ramo espinhal cervical da C1. No cruzamento entre a C1 e o nervo hipoglosso, as fibras sensitivas aferentes irão se envolver assim nas fibras da C1 e cursar de volta ao longo do nervo espinhal cervical, formando assim a sinapse em um gânglio espinhal que se encontra entre as vértebras cervicais. As fibras dos pós-ganglionares procedem então para a parte mais superior da medula espinhal, logo abaixo do tronco cerebral, no encefálico, para um feixe, um trato espinhal ascendente. A via aferente, ela vai ter o seu núcleo no tronco cerebral ao nível do trígono do hipoglosso, como podemos analisar na imagem ao lado, em que nós temos o núcleo sendo essa parte verde. Se olharmos um pouco mais para baixo da imagem, poderemos ver a C1 e a C2, que vai ser por onde o nervo vai descer e juntar as suas fibras. Com essa junção, ele vai formar um grande ramo perto da carótida, que vai receber o nome de raiz superior da alça cervical. Esse ramo vai inervar a parte anterior dos músculos homoióideo, externo-tireóideo e externo-ióideo, antes de se voltar posteriormente da curva da alça cervical e inervar a parte posterior do músculo homoióideo. A curva no lado posterior é conhecida como raiz inferior ou posterior da alça cervical e vai emergir dos nervos espinhais da C2 e C3, como poderemos ver na imagem ao lado, em que nós temos descrito a alça cervical e o ramo principal que ela tem. Agora, nós poderemos analisar de uma outra imagem a origem do núcleo do nervo hipoglosso ao nível do trígono do hipoglosso, em que vai ter uma relação muito importante com o canal do hipoglosso, que vai ser por onde todo esse nervo vai descer para o restante do corpo para as áreas periféricas. Ele vai ter a sua inervação partindo do genioglosso, do ioglosso, estilogrosso, genio-ióideo, tiroióideo, porção anterior do homoióideo, externo-tireoide, externo os intrínsecos da língua. O nervo glossofaríngeo é o nome dos 12 nervos. Suas fibras consistem de fibras motoras, parasimpáticas eferentes e fibras sensitivas aferentes. Sua origem vai se dar no núcleo salivatório inferior, núcleo umbíaco, gânglios glossofaríngeos. A sua inervação motora vai se iniciar no estilofaríngeo, a sensitiva na orofaringe, trompa auditiva, ouvido médio, terço posterior da língua, seio cavernoso e corpo carotídeo, e a sua especial no paladar do terço posterior da língua, tendo relações importantes no buraco jugular. O núcleo umbíaco ele vai estar situado posteriormente ao tubérculo cuneiforte e o núcleo salivatório inferior, que irão suprir as fibras eferentes e as fibras parasimpáticas do nervo glossofaríngeo.
Elas vão se fundir em um feixe nervoso principal, irão formar sinapses no gânglio superior e novamente no gânglio inferior. Conforme as fibras passam do gânglio superior para o gânglio inferior, elas deixam o crânio através do forame, ou seja, o buraco jugular. As fibras parasimpáticas continuam no nervo timpânico até o plexo timpânico. As fibras então continuam no nervo petroso menor e vão formar sinapses no gânglio óptico. As fibras pós-ganglionares cursam através do nervo auriculotemporal e essas se ramificam diretamente do gânglio em direção à glândula parótida. Enquanto isso, as fibras motoras eferentes continuam do gânglio inferior como o nervo glossofaríngeo, e onde o nervo se divide em seus ramos terminais, elas continuam para inervar o músculo estilofaríngeo. O plexo timpânico inerva o canal auditivo e o orifício faríngeo. As fibras irão continuar através do nervo timpânico e irão formar sinapse no gânglio inferior do nervo. Um outro ramo conhecido vai ser o ramo do seio carotídeo, que ele vai se ligar ao feixe nervoso principal. Ali, todos os ramos se fundem, conforme passam após o gânglio inferior do forame jugular para dentro do crânio, formando sinapse no gânglio superior. As fibras, finalmente, elas vão se juntar e atingir o tronco encefálico, e irão formar, assim, a sinapse no núcleo espinhal do trigêmeo.